Muitos vereadores, quando eleitos, eles entram sem ter noção do que eles fazem, do que eles podem fazer. Sim, né? porque o vereador, por exemplo, diferente de um deputado, PG, Potter, ouvinte, ele não tem emenda. O deputado federal, ele tem uma atividade muito restrita, né? Mas basicamente para o nosso ouvinte conseguir, para a gente auxiliar, que é o que o PG falou, Isso. né? Dar uma dica. O vereador, primeira função dele é fiscalizar o Poder Executivo. Então, quando a gente vai votar para vereador, uma pergunta que a gente tem que se fazer é: eu já escolhi o meu candidato a prefeito? Porque isso importa muito, a prefeito ou a prefeita, meu candidato ou a minha candidata, né? Eu vou falar no masculino, mas enfim, né? Para simbolizar todos. Porque o que acontece? Eu quero um vereador que assuma o papel de oposição ao prefeito que eu vou escolher, que fiscalize. Eu digo, não, eu vou dar um voto de confiança para esse prefeito, mas eu quero botar uma pessoa lá que realmente fiscalize as contas dele, que fiscalize a atuação dele. Ou eu quero colocar um vereador que vá trabalhar junto com o meu prefeito. Não, eu tô votando nesse candidato a prefeito e eu quero que as propostas desse prefeito sejam aprovadas na Câmara de Vereadores. Aí eu preciso escolher um vereador que esteja dentro daquele espectro ali que vai ser a situação. Eu acho esse um critério super importante. Normalmente, em 99,9% dos casos, não é critério para escolha. Por exemplo, se você vai votar em alguém para governador e você acha que tem que fazer uma reforma administrativa, ou para presidente tem que fazer uma reforma da Previdência, se você vota num candidato para o legislativo que não pensa como ele, você é um voto que não faz muito sentido. Você vai anular mais ou menos aquela atuação do executivo. Porque na hora de ir para discussão de fato, é um projeto que vai ter que ir para a Assembleia, né? No caso aqui vai ter que ir para a Câmara de Vereadores. Essa história do Uber aí que o PG fala, né? Tem que taxar o aplicativo por a questão... Daí vai pro vereador. É o vereador que decide lá, no voto, né? E aí é o teu voto. Exatamente. Então, esse eu acho que PG, um primeiro critério, assim. A gente tem que pensar qual é a atuação que a gente vai querer desse vereador. Porque ele não vai poder ter as duas atuações. Por mais que eles digam, não, eu vou entrar lá, eu vou fiscalizar o prefeito. É difícil, né? O vereador que é de situação, ele vai sentar na mesa com o prefeito e o prefeito vai dizer, olha, eu tenho esses projetos aqui, eu preciso que vocês aprovem. Né? É assim que funciona e é assim que é o sistema. Uma segunda colocação que eu gostaria de fazer é que a gente tem que pensar que o Poder Executivo se elege pelo sistema majoritário e os vereadores, o Poder Legislativo, com exceção dos senadores, que também é majoritário, mas os vereadores se elegem pelo sistema proporcional. O que isso significa? Significa que o voto no partido importa. Porque a gente pode votar na legenda no sistema proporcional. O sistema proporcional o cálculo de como os vereadores vão chegar na Câmara, ele tem dois cálculos, né, do quociente eleitoral, quociente partidário, e aí entra o voto no partido, importa. Porque é o voto, e agora nós não temos mais coligações para o Poder Legislativo. Então, quando a gente vota num candidato ou numa candidata a vereador, a gente está votando naquela lista. A gente tem um sistema de lista aberta do partido. Então, o primeiro cálculo que se faz para colocar os vereadores leva em conta o voto que foi feito em todos os candidatos a vereador daquele partido. Isso eu acho que vale a gente mastigar um pouco mais. Por exemplo, se eu voto no candidato Paulo Germano, sim, eu estou dando um voto para ele, mas na verdade, no cálculo... primeiro cálculo, isso. São dois cálculos que são feitos. Então, primeiro, para passar daquela linha de corte, a gente tem que pegar o cálculo que todo o partido fez de todos os candidatos a vereador que estão naquela nominata do partido. Ou seja, a Kelly pode votar em mim, mas eu não me elejo. Porque eu não tenho... Eu não tô lá na frente, na nominata, né? Na lista de candidatos do meu partido, eu não sou um dos primeiros. Então eu não ganho ponto suficiente, mas ela tá ajudando o meu partido a eleger alguém. O raciocínio é inverso. Não é que eu voto nela e elejo outro. Na verdade, assim, eu voto nela e ajudo os outros. Ajuda os outros que
estão no mesmo partido. Isso no mesmo partido, entendeu? Então, por isso que se pode votar na legenda pro legislativo. Se você... tem muita gente, partidos tradicionais ganham muito voto em legenda. Que é só o númerozinho, os dois númerozinhos. Isso aí, os dois primeiros, os números do partido, né? No campo de vereador, que vai ter 5 númerozinhos ali. No interior acontece muito isso, assim, dirigentes partidários de partidos muito tradicionais no interior, eles sempre... às vezes eu pergunto, nossa, tu é amigo de todo mundo, tu trabalha com todo mundo, como é que tu vai escolher? Não, eu voto sempre na legenda do partido, porque um dos meus... Eu estou dando voto para todos. Um deles vai entrar. Franciele, eu tenho uma pergunta que é a seguinte, as campanhas de vereador, todos eles têm, e vereador, né? Tem bandeiras, eles vão resolver um problema. Eu sou da causa animal, eu sou da causa do gênero, eu sou da causa da economia. Ciclista. Eu sou da causa ciclista, eu sou da causa... LGBT. Mulheres, isso aí, eu sou de uma causa e vou resolver os problemas. Ele vai? Provavelmente não. Por quê? Por quê? Isso até eu estava comentando que eu estava escutando, não vou falar propaganda, enfim, para não falar qual é o candidato, né? Mas... Não, mas pode falar propaganda, não tem problema, porque acho que eu sou um tema geral. Pode falar, pode falar. O assunto que é. Enfim, quando eu estava chegando aqui na rádio, eu escutei uma propaganda que o candidato fala: eu sei como resolver a fila do SUS. A vereador. E aí... eu falando sozinha no carro, então, de candidato a prefeito, porque esse não é o papel do vereador. É o papel do executivo. A maioria do que os vereadores dizem que vão fazer, na verdade, assim, eles vão poder auxiliar o seu prefeito que se eleger a fazer, tá? O vereador, ele tem uma atuação muito restrita. Eu vou falar de uma forma bem simplificada, claro que a gente não tem tempo aqui de explicar, de dar uma aula sobre isso. Aqui para isso. Né? Para explicar de uma forma bem simplificada. A maioria dos projetos que os vereadores que pode ser iniciativa do Poder Legislativo. O que a gente quer dizer quando um projeto de lei é de iniciativa do Poder Legislativo? Que ele vai protocolar aquele projeto na Câmara, aquele projeto vai andar e vai poder ser aprovado e vai ser sancionado pelo prefeito. Porque existe um outro tipo de projeto, que é o projeto sugestão. Quando não é prerrogativa do vereador, ele pode apresentar um projeto sugestão ao prefeito, e aí o prefeito diz ótimo, porque não é papel do vereador trazer despesas, por exemplo. Era esse exemplo que eu queria dar de uma forma simplificada. O vereador, como ele está num poder autônomo, que não é o poder executivo, em geral, ele não pode propor projetos de lei que onerem o poder executivo. Ele não pode dizer, olha, tem que construir uma escola, vou fazer um projeto de lei porque tem que limpar o arroio dilúvio. Isso custa dinheiro, isso está dentro do orçamento, e o orçamento é do poder executivo, o orçamento não é do poder legislativo. Pouquíssima coisa para ele. Exatamente. Não, mas a fiscalização é uma coisa importante. Desculpa, termina teu raciocínio, eu vou na fiscalização. Mas tá sobrando pouquíssima coisa para ele. Então, a imensa maioria das coisas que a gente escuta, principalmente na propaganda, que é curtinha ali, né? São projetos que não podem ser de iniciativa do vereador. Ele vai poder fazer um projeto de sugestão pro prefeito. Mas nem com muita conversa. Não, isso é constitucional. Não, eu digo assim, eu sou da causa animal. Eu quero fazer um projeto de um canil, o maior canil do estado do estado. Certo? Em Porto Alegre, certo? Aí eu faço o projeto, ele custa um dinheiro. Eu vou conversar com todos os vereadores para eles não pode. É um vício de iniciativa. Tá, e eu não posso falar com o prefeito? É isso que eu te disse. Aí tu vai fazer o projeto de sugestão pro prefeito. Sim, tu pode exercer influência sobre o governo. Exato. Aí, por isso que eu falei logo no início que para decidir o candidato a vereador, a gente tem que saber em quem a gente vai votar prefeito. Ou seja, os extremos estão completamente eliminados, porque geralmente os extremos não conversam com ninguém.